Cheguei para você aplicar a lei da manifestação na sua vida de um jeito simples e fácil. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Michele Correia. Eu sou especialista em autoconhecimento e transformação, e eu acredito que a base de toda a transformação está em reconstruir uma identidade antifrágil, que no português, claro, é quem você precisa se tornar para viver a vida que você quer. É o tal do ser para ter. E apesar de eu carregar a energia do portal do leão, do dia 8 do 8, esse vídeo é atemporal, porque ele vai trazer informações sobre como aplicar a lei da manifestação de um jeito simples e fácil, muito prático. Eu quero começar aqui quebrando essa ideia de que a lei da manifestação é algo que só algumas pessoas conseguem fazer acontecer, porque precisa de uma técnica muito robusta, não. Hoje a gente vai entender, então você vai sair desse vídeo entendendo a lei da manifestação de uma forma tão simples como se fosse fazer um bolinho de caneca. Dito isso, eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Será que esse tal do portal do leão, do Lionsgate, funciona mesmo? O que tem aí de magia? Por que é conhecido como um portal de manifestação? Vamos voltar um pouquinho na história? Antigamente, os povos, eles não se programavam por calendário, mas observando o céu. E era nessa observação que eles decidiam quando eles iam celebrar, quando eles iam plantar e colher. E existia uma fase ali, uma época do ano, que a estrela Sirius, que é a estrela mais brilhante do nosso céu, e ali eles estavam observando, ela sumia. E quando ela voltava, coincidentemente, acontecia a cheia do rio Nilo, por exemplo. Então, para o povo egípcio nessa época, era considerado o ano novo. E essa energia dessa época do ano, ela foi muito carregada com essa ideia de ano novo, de fartura, de abundância. E assim, né, tem uma coisa importante que a gente precisa lembrar aqui, é que nós somos a natureza. Então, se essa é uma época abundante na natureza, se a gente se conecta com essa energia, a gente vive esse ciclo interno. Acho que aqui é importante a gente desmistificar essa ideia de que nós estamos dissociados da natureza e reforçar essa informação que eu disse, que quando a gente conecta a manifestação como um estado interno, a gente começa a essencialmente fazer ali a coisa acontecer. Então é daí que surge essa ideia de Lionsgate. E por que eu falei que manifestar é tão simples quanto fazer um bolo de caneca? Por quê? Vamos pensar juntos aqui. Existem 3 estados importantes, 2 estados internos e 1 estado externo para você fazer a manifestação acontecer. O estado externo é sempre a ação. Então, vou pegar aqui minha xicrazinha, meu bolo de caneca. Então, para eu fazer um bolo de caneca, eu preciso fazer a ação de juntar os ingredientes e colocar no micro-ondas. Então, sempre vai existir algo que você precisa fazer. Eu sempre falo que manifestar não é o universo manifestando para você. O universo manifesta com você. Então, essa ação é o que é tudo aquilo que você precisa fazer para que isso que você quer manifestar aconteça. Tem uma outra coisa importante também, que seria, por exemplo, você aceitar o convite de uma amiga, de um amigo para ir num café. E aí, sabe aquele cheesecake que você tanto adora? Essa amiga paga para você lá nesse café. Então você fez a ação de ir tomar o café com a sua amiga e ali aconteceu uma sincronicidade de manifestar esse bolo para você. Então eu quero que isso fique claro sobre o que você precisa fazer para manifestar isso, e que o universo ele não manifesta para você, ele manifesta com você. Então não é sobre ficar sentadinho no sofá fazendo meditação e afirmação para que as coisas aconteçam. Esse é um ponto chave para entender, e esse é o estado externo importante. Agora vamos começar pelo primeiro estado interno, que é como é que você fica
depois que você junta os ingredientes do seu bolo de caneca e coloca ele no micro-ondas. Você fica abrindo toda hora o micro-ondas para falar: nossa, será que de fato meu bolo ficou pronto? Ou você simplesmente aguarda lá os minutos, que são 3 minutos normalmente para bolo de caneca, e pega o bolo. Eu não tô falando sobre se vai ficar gostoso ou não. Geralmente fica. Mas eu tô falando sobre você ficar num estado interno de certeza. Eu fiz tudo o que precisava fazer. Eu juntei ali todos os ingredientes. E quando eu faço isso e coloco no micro-ondas, eu não preciso ficar olhando, eu só preciso que no tempo certo o meu bolo fique pronto. Então, esse estado de certeza é importante. Cada vez que você pensa, será que vai dar certo? Será que eu continuo mesmo fazendo isso? Você está quebrando esse estado de confiança, você está abrindo o micro-ondas e parando o processo. Então, isso é aqui uma chave importante, um fio importante para desenrolar. E o segundo estado interno, que não é muito comum as pessoas falarem pra gente, e que geralmente as pessoas acreditam que é a gratidão, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre gratidão depois, mas agora eu quero que você foque aqui nesse segundo estado interno, que é o da normalidade. Vamos pensar numa pessoa que já nasceu numa família com condição financeira. Então, uma pessoa que nasce numa família milionária. Vamos colocar a Jade Picon aqui no exemplo? Para ela é normal a relação com o dinheiro. Ela nunca precisou lutar. Então, ela entende que manifestar uma vida próspera financeira é algo normal. Então, esse estado de normalidade é a cereja do nosso bolo de caneca para manifestar por quê? Existe uma crença de que é uma lei da atração, como se a gente fosse um imã e ficasse atraindo as coisas. Mas a gente não atrai, a gente acessa, né? Aquilo que é normal para você, você acessa no dinheiro, na relação afetiva. Então, por exemplo, vamos pensar no nosso bolo de caneca? Quando você terminou lá os 3 minutos, você ficou lá confiante, sabia que o bolo de caneca ia ficar pronto. Abriu. O que você fez? Você gritou: meu Deus, ficou pronto! Tô fazendo uma atuação até aqui. Você liga para alguém e fala: não é que o bolo de caneca realmente existe, não. Você fica normal. Você pega o seu bolo, você coloca ele num pires, num pratinho de bolo, num pratinho de sobremesa, pega a sua colher e come o seu bolo de caneca. É simples, é normal. Então, sair desse estado de euforia é importante para você manifestar. Então, tem a ação, a certeza e a normalidade, porque a gente só manifesta aquilo que é normal, a gente não atrai, a gente acessa, né? Acho que isso deixou, assim, a conversa muito mais direta, acho que ficou fácil, né? Igual fazer um bolo de caneca, entender o que é imprescindível para que a manifestação aconteça. Toda vez que você quebra esse ciclo, é como se você quebrasse uma parte importante aí do processo de manifestação. E aí, no final, eu vou trazer uma técnica para você fazer no dia do portal 8 do 8. Vamos supor que você chegou nesse vídeo, já passou. Você pode fazer junto com a lua minguante. Vamos conectar céu e terra, como os povos originários faziam? Vamos conectar os ciclos da natureza? Eu quero que você viva a experiência de sentir o céu na sua vida, né? Experienciar o céu aqui na terra. E relembrando que você também é natureza, e entender que as coisas exigem sim a nossa dedicação, mas que pode ser simples. E tem uma frase que eu quero deixar claro, que não importa se é o portal 8 do 8, 9 do 9, não importa. O portal é você. A sua decisão, a sua escolha por algo é portal. Eu sempre falo que decisão é portal e que o portal é você. E por que o portal é você? Porque você precisa desse estado interno de confiança, você precisa desse estado interno de normalidade para manifestar o que você deseja, que é o que eu falei. Você precisa ser para ter. Então você precisa se tornar a pessoa abundante que vive a normalidade de ter uma vida financeira estável. É isso que falam ali. Finja até que se torne realidade. Eu acho que existem alguns mitos em torno da lei da manifestação que a gente foi quebrando aqui hoje, que é mais simples, né? E aí é claro que existem outros estágios. Então eu trouxe para vocês 2 estados internos e um externo
imprescindíveis para manifestar. E agora eu vou contar para vocês 3 fases, 3 etapas do processo de manifestação. Quando você entender isso, uma luz no fim do túnel vai aparecer e você vai conseguir aplicar esse processo, eu tenho certeza. Existem 3 fases para manifestar. A primeira fase é a fase da limpeza. Então, quais são as pessoas, as situações, os hábitos, os comportamentos que você precisa liberar para viver a abundância? Então, se a gente está falando de prosperidade financeira, vamos dar esse exemplo que fica mais tangível. O que precisa sair de você para você viver uma vida próspera, né? Em comportamento, em sentimento, em pessoas, né? Você está vivendo num ambiente em que as pessoas têm atitudes muito escassas, você está sendo escasso, começa a prestar atenção nisso. Aqui na fase da limpeza, e essa fase, ela é muito chave porque muita gente desiste aqui, porque vão acontecer algumas coisas que eu vou trazer a informação, e aí quando a gente sabe como funciona, fica mais fácil continuar o processo, no sentido de internamente eu não vou desistir, porque eu já sei por que isso está acontecendo. Por isso que informação é poder. Então, quando a gente começa um processo de manifestação e entra nessa fase da limpeza de sair, o que acontece? Existe a lei do oposto. Então, quando eu quero acessar mais prosperidade, eu vou atrair o seu oposto e geralmente primeiro. Então, se eu quero fazer mais dinheiro, o que vai começar a acontecer para movimentar? O oposto disso, vão aparecer contas inesperadas. O carro quebra, o aquecedor quebra, alguma coisa quebra que você vai precisar usar recurso que você não estava preparado. E o que vai acontecer dentro de você, no seu estado interno? Então, essa movimentação que eu estou fazendo, essa manifestação não está funcionando, pois eu te digo que tá. A gente esquece que escassez e prosperidade são iguais, né, em essência e diferentes em grau. E geralmente, quando a gente está mexendo ali, porque primeiro, antes de manifestar, eu passo pela limpeza, eu estou passando por situações lá do oposto para que eu integre esse outro grau, né, por inteiro. Não é só querer, eu preciso ser aquilo. Então tem todo esse rolê aí que é necessário. Dito isso, o próximo estágio é o da capacitação. E aqui não é o que precisa sair em pessoas, situações e comportamentos, é a identidade. Quem eu preciso me tornar para ser mais próspero financeiramente? E aí você vai precisar entender da onde você quer chegar, quais são os skills, as habilidades, qual a essência você precisa conectar. Esse aqui é um rolê um pouco mais profundo. Eu tenho uma mentoria em que a gente faz todo esse passo, né, esse processo de transformação, porque eu sempre falo que tudo o que a gente quer criar de incrível e grandioso precisa de tempo, então tem todo esse suporte que eu faço aqui também. Mas é isso, assim, né? Na capacitação, eu preciso me tornar isso que eu quero viver. E aí, depois que eu passo pela limpeza, pela capacitação, eu entro nas sincronicidades, que é quando as coisas parecem que começam a acontecer magicamente, mas não é. Você já tirou de você tudo aquilo que te conectava com a escassez. Você já se tornou abundante no seu estado interno. Então, as coisas vão começar a acontecer. E eu chamo essa terceira etapa de sincronicidade. Tá vendo como é importante a gente ter informação e conhecimento de como funciona de um jeito simples? Estado interno, estado externo, as fases da manifestação, essa de limpeza, é assim, como eu já manifestei muita coisa, faço muito isso, essa fase da limpeza é assustadora, mas eu continuo porque eu sei que é um processo, né? Quando eu vejo que eu tô querendo manifestar mais prosperidade financeira e as coisas estão começando a aparecer aqui que não estava no orçamento, eu já sei, olha, tá movimentando e sempre dá certo. A única coisa que separa a semente da flor é o tempo. Por isso que tem uma frase que fala assim: todo mundo teme o tempo, e o tempo teme as pirâmides do Egito, né? Elas estão ali, não sei desde quando ali. A gente tem uma pressa, né? E
É tudo questão de tempo. Quando você trabalha o processo, o tempo, entender que manifestar tem um tempo, que você não pode lutar contra isso. Cada manifestação vai acontecer num time, não tem como garantir que nem tudo vai demorar e nem tudo vai ser rápido. Mas é importante de entender. E agora eu quero deixar uma técnica para você fazer. Ou no dia 8/8, ou para você fazer numa lua minguante, porque esse Lionsgate, esse portal do leão, ele acontece numa lua minguante, que é uma lua de banimento, é uma lua de limpeza, né? E quando a gente entra nessa lua de limpeza, a gente precisa entender que ela vai pedir da gente liberação. Então, o que em você ainda te conecta com a escassez emocional e material? O que, né? E aí, o que você vai fazer? De próprio punho, você vai escrever uma carta. Eu coloco seu nome completo de batismo, sua data de nascimento, libero agora toda a escassez emocional e material. E aí você vai escrever, você vai refletir. Vai ser um exercício importante para você nomear isso na sua vida de forma prática. Aí você vai colocar tudo que te conecta com a escassez emocional, tudo que te conecta com a escassez material, vai queimar e vai jogar esses restos, essas cinzas, num lixo comum, tá? Agora que você já entendeu tudo isso, agora que você já entendeu as etapas da manifestação, os estados que são imprescindíveis para manifestar, agora que eu te dei uma técnica para você fazer na ação, coloca isso em prática, né? Para de ficar procurando um monte de informação. Tem uma coisa que eu falo muito que é assim: nós não somos um vaso quebrado que precisa o tempo inteiro ficar passando por reforma. Isso precisa ser construído em espaços. Por exemplo, eu tenho um realinhamento energético 7 luas, que é uma reorganização do seu campo energético, que eu sempre começo na lua minguante. E aí, esse realinhamento, você só precisa fazer ele umas 2 vezes no ano no máximo. Você não precisa todo mês ficar realinhando. Você precisa realinhar o campo vibracional e fazer o que precisa ser feito, a ação. E aí depois você volta, porque geralmente a gente realinha, cresce, e aí quando tá crescendo precisa dar aquela reorganizada. Então assim, você não é um vaso quebrado que precisa estar o tempo todo entendendo uma técnica, uma terapia. Você precisa pegar essas informações agora e colocá-la em prática. Coloca tudo isso em ação. Me conta aqui nos comentários o que fez mais sentido para você. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui, pra gente não se perder. Eu trago autoconhecimento através de sessões de tarô, mas em cada um dos portais que vão vir pela frente, eu vou trazer alguma reflexão importante de forma simples para você mudar a sua vida. Então, já se inscreve para você não perder os próximos conteúdos. Eu quero te agradecer por ter ficado comigo até aqui e eu espero te encontrar manifestando seus sonhos. Aquele cheiro.